Nós estamos estudando o livro de Colossenses e recapitulando um pouco do que foi falado aqui, que vocês têm aprendido. A igreja de Colossos era uma igreja que estava vivendo fortes influências de filosofias, de pensamentos errados, que estavam entrando dentro da igreja. E Paulo manda uma carta, então, para essa igreja. Provavelmente Paulo nunca tenha ido fisicamente a essa igreja, mas ele manda essa carta exortando os irmãos. Era uma igreja também que caminhava certo com o Senhor, mas essas coisas estavam enraizando e criando confusão no meio da igreja. E, assim, eu creio muito na obra do Espírito Santo, porque não é à toa que a gente está estudando esse livro nesse tempo tão conturbado que a gente está vivendo, né, onde ideias, ideologias têm tentado entrar dentro da igreja. E o Espírito Santo, ele não falha na sua obra, ele não falha com a igreja. Às vezes a gente olha assim, tantas igrejas, a gente fala assim, meu Deus, está tudo errado. Mas eu quero tranquilizar o seu coração, que o Espírito de Deus, ele não falha na sua obra com a igreja continua inabalada, porque ela é mantida pelo Espírito Santo de Deus. E assim, ele tem ensinado aos nossos corações nesse tempo sobre Colossenses. Então, na carta de Colossenses, Paulo, ele zelava pelo ensinamento, o tempo inteiro, todas as cartas, né, a gente vê essa preocupação de Paulo de ensinar, de ensinar. A igreja, vimos também o exemplo de Paulo, né? Essa foi até a passagem que eu preguei no domingo à noite, como que Paulo se alegrava em meio ao sofrimento. É difícil, né? Sofrer e ser alegre, mas Paulo, ele vivia isso. Ele se alegrava em meio ao sofrimento, porque ele não olhava as circunstâncias. Cristo era o alvo. E vimos domingo passado o tema Ninguém vos escravize, com o pastor Silvio, e como que o Evangelho nos liberta, como que o Evangelho ele abre a nossa mente, como que o Evangelho ele te faz livre, mesmo você estando preso. A gente lembra aí da história de Paulo e Silas na cadeia. Eles estavam presos ali, né, e veio um terremoto, as cadeias se quebraram, mas ninguém fugiu. Ninguém fugiu, porque eles experimentaram ali a liberdade do Senhor. Então, a liberdade de Deus não importa se você está preso fisicamente, se você está vivendo uma situação fisicamente que te prenda, porque você já é livre. Eu lembro também dos moravianos, os missionários que se entregaram como escravos para pregar o Evangelho. Sabe o que é isso? Você se dá como escravo para ir trabalhar num lugar só para pregar o Evangelho. É entender a liberdade de Cristo. A liberdade de Cristo não depende das circunstâncias. E nós vimos no final aí desse trecho que Paulo afirma que não são regras humanas que refreiam a nossa carne. O pastor Silvio terminou a mensagem dizendo isso. Não são regras humanas que refreiam a nossa vontade de pecar. Quem refreia a nossa carne é o Espírito Santo, é a ação do Espírito Santo e é o nosso relacionamento com Cristo. E é hoje o tema da nossa pregação, santidade. Como viver de maneira santa? O tema hoje é uma pergunta, e eu espero que Deus me dê graça para responder para vocês. Como viver de maneira santa? Eu queria ler com vocês Colossenses 3, a partir do versículo 1. Primeira coisa que a gente deve atentar, antes de ler ali, é que a santidade ela só é possível para o convertido. Não tem como a gente esperar a santidade de alguém que ainda não teve uma experiência de conversão com o Senhor. Então, essa é a premissa aí. Vamos ler lá? Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham um pensamento nas coisas do alto e não nas terrenas, pois vocês já morreram e agora sua vida está escondida com Cristo. Espera aí, irmão, só abrir aqui, porque esse negócio está acabando a bateria. Misericórdia. Fala aí, misericórdia, Jesus da Lorene. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês já morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória.
Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e língua indecente ao falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. E, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito, e que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. E tudo quanto fizerem, seja em palavras, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Deus, essa é a tua palavra, Senhor. Essa é a tua palavra, Jesus. Nós te agradecemos por ela, te agradecemos pelo acesso que temos à tua palavra livre. Senhor, fale ao nosso coração nessa manhã. Nos ensine, Deus, como podemos ser santos, como o Senhor é santo. Cantamos aqui nessa manhã que o Senhor é santo, santo, santo. Deus, que possamos, Deus, ser santos como o Senhor é. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, como eu comecei a falar, você precisa entender que para ser santo, você precisa ser convertido. Verdadeiramente convertido. Isso implica, então, que existem pessoas que acham que estão convertidas e não estão. Eu comecei contando aqui que eu fiquei muito tempo na igreja, mas teve um momento que eu me converti, que eu entendi que eu precisava do perdão do Senhor, eu entendi que eu não era boa o bastante, eu entendi que o sangue de Jesus me perdoava. E esse momento, esse virar de chave, ele acontece na nossa vida. E, a partir desse momento, começa o nosso processo de santificação, que é o processo que você vai se despir do velho homem e vai se revestir da imagem de Cristo. Então, não tem como um morto ser santo. A gente não pode esperar de uma pessoa do mundo a santidade. Às vezes, a gente é muito cruel esperando das pessoas que elas sejam conforme a gente acha que é certo, sendo que ela ainda está cega, ela ainda está morta nos seus delitos e pecados. Então, é preciso nascer de novo, é preciso morrer o velho homem e ressuscitar em Cristo, como começa aí o texto falando, né? Vocês já ressuscitaram com Cristo. Então, procurem as coisas que são do alto, escondidas, né? Porque sua vida está escondida em Cristo. Nós morremos para esse mundo. O Russell Shedd, ele diz assim que o morto ele se desliga das coisas dessa terra. Isso é natural, né? A pessoa morre, ela não vai ficar pensando, né, nas coisas da terra. Vou falar assim, caixão não tem gaveta, né? Não dá para levar nada, morreu, acabou. E da mesma maneira, nós estamos mortos com Cristo. Isso implica que as coisas dessa terra, elas não têm importância maior do que a importância de Cristo na nossa vida, ou não deveriam ter. Cristo é o mais importante para a gente, nós que somos cristãos. Cristo é a maior importância. Estamos mortos com Cristo. Morremos para nós mesmos, para o pecado e para a nossa vontade. E o verdadeiro convertido, ele entende isso, ele entende, e existe uma mudança radical nas suas ambições. Tudo que ele deseja, tudo que ele sonha, passa a ser a vontade de Deus. Em Filipenses 1:21, a gente vê que Paulo entendeu muito bem isso. Paulo dizia, né, porque para mim o viver é lucro, o morrer
Porque para mim, estou igual Chaves, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E em Gálatas 2:20 ele diz também, já fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Agora nós vivemos em Cristo. Ele é a nossa vida. Ele é a razão da nossa vida. No verso 4, a gente lê lá, Colossenses 3:4 fala, quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Fomos mortos, mas ressuscitamos com Cristo. Ele é a nossa vida, e isso é um fato consumado. Fomos elevados com Ele, estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Então, durante essa mensagem, eu queria dar algumas chaves para a gente conseguir responder essa pergunta. Como viver de maneira santa? E a primeira que eu queria dar é, para viver de maneira santa, precisamos desejar as coisas do céu mais do que as coisas da terra. Porque se o seu desejo se resume às coisas dessa terra, você não vai se importar em santificar. Você vai ter ganância mesmo, você vai querer se enriquecer, você vai querer passar na frente do outro, você vai querer mentir para os seus próprios interesses. Mas o Evangelho nos convida a abrir mão. O Evangelho ele é altruísta. Abrir mão da nossa vida, da nossa vontade, para pensar nas coisas do céu. A gente vê, quando ele fala, procurem, né? Em outra versão tem buscai as coisas lá de cima. E a gente lembra de Jesus falando, né, em Mateus 6:33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Parece que Paulo estava trazendo de volta essa palavra de Jesus. Buscai as coisas lá de cima. E essa busca, a palavra no grego, ela traz uma ideia de algo assim constante, de uma persistência. Não é porque você já se converteu, isso vem automaticamente, você precisa buscar as coisas lá de cima, com perseverança, aspirar por Cristo. Entender que a nossa pátria, nós tivemos uma mensagem sobre isso aqui na igreja, foi tão bênção. A nossa pátria não é aqui, não é o Brasil. A nossa pátria é o céu. E Cristo é o nosso alvo. Toda a nossa motivação, toda a nossa força, todo o nosso fôlego devem ser para alcançar o nosso alvo, que é Cristo. Uma segunda chave para viver de maneira santa. Para viver de maneira santa, nós precisamos aspirar por Cristo. Precisamos aspirar por Cristo, desejar Cristo. Mais que tudo, precisamos ter saudade do céu. Eu lembro uma vez que meu irmão estava desviado, e eu estava orando muito para que ele voltasse para o Senhor. E ele me perguntou assim, ele falou assim, para que você quer ir para o céu? O que te motiva a querer ir para o céu? Eu não sei se você já teve pessoas te perguntando isso, falando assim, no céu vai ser muito chato, só os anjinhos voando lá, aquela coisa mais pacata. É porque essas pessoas não conheceram quem é Jesus. E eu lembro que eu respondi meu irmão assim, eu quero ir para o céu porque Jesus vai estar lá. E eu quero muito ver Jesus. Eu anseio muito encontrar com Jesus. E quando a gente pensa que no céu as ruas são de ouro, né? Eu lembro quando eu era criança, eu pensava, que chique, no céu a rua é de ouro. Mas não tem nada a ver com isso, é porque o ouro lá não é tão precioso quanto Jesus. O que há de mais precioso no céu é Jesus. Por isso que o ouro lá serve para cobrir o chão da rua. Porque Jesus é o mais precioso que tem. Então, a gente tem que ter esse desejo de encontrar com Jesus. Eu me lembro também, uma vez que eu ouvi um testemunho de uma criança que tinha tido uma visão dos olhos de Jesus e ela não conseguia parar de chorar. E a mãe dela estava desesperada porque ela chorava compulsivamente há horas. E quando ela conseguiu contar para a mãe dela o que ela tinha visto, ela falou, mãe, eu vi os olhos de Jesus. E era tanto amor, era tanta graça, eu não conseguia parar de chorar olhando para os olhos de Jesus. E eu ouvi aquele testemunho e falei, pronto, eu quero ver também. Eu quero ver os olhos de Jesus. E eu comecei a orar todo dia. Jesus, deixa eu ver, me mostra, deixa eu sonhar, aparece para mim. E eu ficava orando e pedindo. E eu lembro que um dia o Senhor me respondeu. E Ele falou assim, eu não vou deixar você ver meus olhos, mas eu quero
que você tenha os meus olhos sobre as pessoas, o meu olhar. Isso é muito mais milagre do que você ver simplesmente uma aparição. Jesus, ele nos possibilita ser como ele é. Ele possibilita que você tenha os olhos que ele tem, que você tenha o coração que ele tem, que você consiga abraçar o outro como ele abraça. Isso é grande demais para a gente que é tão pequeno. Saudades do céu, aspirar por Jesus. Tem uma frase do C.S. Lewis que eu gosto muito, que ele fala assim: eu descobri em mim mesmo, desejos os quais nada nessa terra pode satisfazer. E a única explicação lógica é que eu fui feito para outro mundo. Nada aqui nos preenche, nada. Porque a gente não foi feito para aqui. A gente foi feito para que o Senhor seja tudo em nós. Pensar em Cristo dessa maneira nos motiva a ser santos. Isso determina a nossa conduta aqui. Porque tudo que você faz, você vai pensar se isso agrada ou não aquele que você tanto ama. Não estar agarrado às coisas aqui, porque Ele é o nosso anseio. Somente em Cristo nós temos esse poder para refrear a nossa vontade por prazeres nessa terra, para refrear a nossa natureza pecaminosa. Queria continuar o texto aqui no verso 5. Diz assim: assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas, mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. E a terceira chave que eu vejo aqui nesse trecho é: para viver de maneira santa, nós precisamos mortificar a nossa natureza humana. Mortificar. Então, para quais as coisas nós estamos mortos? O que a gente tem que mortificar? O que a gente tem que tirar da nossa vida? Paulo, ele faz uma lista aqui, né? E é algo que a gente tem que se lembrar o tempo inteiro, porque são práticas que tentam se levantar o tempo inteiro em nós. Paulo, ele faz essa lista de pecados, e a gente vê uma divisão aí dos pecados, que tem os pecados morais, que é a prostituição, a lascívia, a impureza da mente. Nós temos os pecados sociais, que envolvem o outro, né? Que é o desejo maligno, a avareza, desejar o mal do outro, desejar o que é do outro. Pecados ligados ao nosso temperamento, né? A gente luta contra o nosso temperamento. Tem pessoas que lutam contra a ira, pessoas que lutam contra a cólera. A cólera é a ira que não se aplaca. A cólera é aquela pessoa que recusa a pacificação. Pesado, né? A maldade também é um pecado ligado ao temperamento, que é você ter prazer no mal do outro. Você se vê o outro se dando mal e você sente uma alegria no coração por aquilo. Isso é maldade, é um pecado. Pecados ligados à língua, esse a gente cai demais. Eu acho que por isso que a Bíblia fala tanto dele. Que é a maledicência, a mentira, né? Palavras torpes, palavras indecentes, né? O pessoal que fala palavrão, aí às vezes você não fala, mas fala na mente. Um kart fecha, você fala um palavrão na mente. Misericórdia, é pecado do mesmo jeito, viu, gente? Eu lembro de um líder lá do Aprisco, o pastor Kaiser, que ele tinha um palavrão inventado. Ele inventou uma palavra grande, e quando ele tinha raiva, ele falava essa palavra. É uma saída, né? Tem um cara chamado William Endrisken, que ele fala assim: todo pecado é basicamente egoísmo. É a adoração de si mesmo ao invés de Deus. Todo pecado é um pecado de idolatria, porque você muda o foco, você tira o foco de Deus e você quer cumprir ali o que você quer fazer. Tem um livro muito bom que chama Você é Aquilo que Ama, e lá ele fala que tudo que você deseja, você adora, você vive e morre por aquilo.
Então, a pergunta mais importante do discipulado cristão é: o que você quer? E não o que você sabe ou o que você crê, mas o que você quer. Porque o que você quer, o que você deseja, isso te determina. Isso determina quem você é. Porque nós somos o que nós queremos. Então, eu comecei falando, a gente tem que querer Cristo mais que tudo. Se você quer outra coisa, já é idolatria. Então, ali já é uma brecha para você praticar qualquer um daqueles pecados da lista. Nós somos santos porque nós desejamos aquele que é santo. Tem um salmo que fala que a gente se torna parecido com aquilo que a gente adora. Nos tornamos parecidos com aquilo que adoramos. Se você adora o dinheiro, você vai se tornar parecido com o dinheiro, você vai se tornar frio, você vai se tornar calculista. E a gente fala tanto de idolatria, condena tantas vezes a idolatria de outras religiões. E quantas vezes nós praticamos o pecado da idolatria, quando nós tiramos Cristo do foco da nossa adoração, daquilo que nós desejamos? Mais uma chave para viver de maneira santa, precisamos nos revestir de Cristo. Então, Paulo usa aqui uma ilustração, como se você tirasse uma roupa do velho homem, do homem que morreu, e colocasse uma nova vestimenta, que é o próprio Cristo. E no final lá do verso 9, 10 e 11, ele fala isso: visto que vocês já se despiram do velho homem, com suas práticas, se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. E nessa nova vida, não há diferença entre grego e judeu. Essa nova vida, ela nos nivela. Ela nos nivela quanto a classes sociais, quanto a gênero, quanto a etnia. Cristo, ele nos faz um em toda a terra. Nós somos um corpo. A igreja de Cristo é um corpo. E Cristo é tudo e está em todos. Para ser santo, então, eu preciso me renovar, eu preciso ser como Ele é, eu preciso conhecê-lo mais, eu preciso olhar para Ele, porque Ele é santo. Quando a gente canta aqui na igreja, quando a gente diz que Deus é santo, quando a gente tem essa possibilidade, essa oportunidade de contemplar a santidade de Deus, isso vai te transformando, isso vai gerando no seu coração a vontade de ser igual. Isso te constrange, não é verdade? Para viver de maneira santa, precisamos contemplar o Senhor. A santidade de Deus é um atributo. Deus tem vários atributos, várias qualidades. Algumas são incomunicáveis, Ele não deu para a gente. Por exemplo, nós não podemos estar em todos os lugares ao mesmo tempo, como Deus pode. Outros atributos de Deus, Ele fez com que nós pudéssemos exercer. Então, a santidade ela é um atributo comunicável de Deus. Não está restrita apenas a Deus, não está restrita apenas aos homens que viveram na Bíblia. Então, por exemplo, quando a Igreja Católica fala os santos, eles são santos mesmo, mas nós também podemos ser, e nós somos em Cristo, porque Ele diz que a gente poderia ser santo como Ele é. O único atributo na Bíblia que é repetido, que é reafirmado, é o atributo da santidade. A Bíblia diz: Deus é santo, santo, santo. Várias vezes, quando vai falar da santidade de Deus, se repete 3 vezes: santo, 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 para reafirmar a santidade de Deus. E santo quer dizer, significado simples, separado. Ser separado. E eu lembro daquele trecho de Isaías, quando ele contempla o trono do Senhor. No ano da morte do rei Uzias, ele tinha perdido um rei da terra. Ele tinha se decepcionado com a morte de um rei terreno. Mas aí Deus mostra para ele quem era o rei de verdade. E ele vê a imagem de Deus e os anjos dizendo: santo, santo, santo. E ele cai, quase morto, né? Porque contemplar a santidade de Deus nos traz um constrangimento tão grande. Entra como luz no nosso coração, mostrando tanta sujeira, tantos pontos que precisam ser mudados, que a nossa resposta é render, se dobrar, clamar: Deus, eu não sou digno, eu não sou digno. A santidade do Senhor, ela nos constrange. E o nosso padrão de santidade tem que ser o Senhor. Eu sempre falo isso com os jovens, que o seu padrão de santidade não pode ser o seu colega da escola.
Mas ele faz aquilo errado e eu não faço. Aí fica fácil. Seu padrão tem que ser alto. Nosso padrão é a fonte, é o Senhor. Porque a gente corre risco também, quando a gente se compara a nossa santidade com o outro, da gente se achar superior, da gente achar que a gente é melhor. E isso é farisaísmo, você se achar melhor que o outro, que você é mais santo que o outro. Na santidade do cristão, não há espaço para orgulho. Se você se orgulha de ser santinho demais, já está tudo errado. Não há espaço para orgulho, porque, como eu disse, é esse lugar de entender que você não é. Que você não é. Sejam santos, pois eu sou santo, diz o Senhor. Eu os separei dos outros povos para que vocês sejam somente meus. Isso está escrito lá em Levítico 20, 26. Então, voltando ao texto aqui, Paulo, ele nos relembra o que Jesus fez por nós, e é por causa dele que podemos ser santos, não é graça, graça, não é mérito nosso. E aí Paulo traz uma nova lista da nova roupagem que a gente tem que usar. Qual que é a nova roupagem que a gente tem que usar como povo escolhido? Lá no verso 12, ele fala, como povo escolhido de Deus, santo. Nós já somos santos, Deus já nos vê como santos, porque nós somos separados. Santo, amado, revistam-se de profunda compaixão. Tem outras versões que falam misericórdia, né? Revistam-se de misericórdia. Misericórdia é você lançar o seu coração sobre a miséria do outro. Já pensou nisso? Lançar o seu coração na miséria do outro, na fraqueza do outro. A gente lembra de José, né? José tinha tudo para se vingar dos irmãos, mas ele lança misericórdia sobre os irmãos dele. Bondade, que é ser generoso, até com quem não merece. Bondade, Deus é bom. Humildade e mansidão, só lembro de Jesus. Mansidão é o poder sobre o controle, não é fraqueza. Mansidão é você pensar num cara fortão, que você dá um tapa na cara dele e ele ri para você assim. É o poder sobre o controle. Mansidão. Paciência. Esperar, né? Esperar para agir, esperar para falar, esperar a limitação do outro. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor. Acima de tudo. De toda essa roupagem que Paulo falou aí. Acima de tudo, revistam-se do amor. Porque o amor é o elo perfeito. O amor é o cinto que junta todas essas virtudes. O amor. O que é santidade sem amor? Não existe santidade sem amor. Santidade sem amor é farisaísmo. É você querer cumprir as regras para ser aceito. Você precisa obedecer a Deus por amor. Você precisa querer ser santo porque você ama a Deus. Citando de novo o livro Você é Aquilo que Ama. Lá diz assim que há diferenças entre leis e virtudes. A lei você entende de maneira intelectual. Vocês sabem o que a gente não pode fazer. Vocês sabem essa lista de cor do que é pecado. A gente sabe. Isso é a lei. A virtude já não é algo obtido intelectualmente, mas sim afetivamente. É gravado no coração. A virtude ela está gravada no seu coração. Então, não é só decorar esse texto aqui que a gente está lendo. Isso precisa estar gravado no nosso coração. A gente aprende virtudes por imitação e por prática. Vendo Jesus, imitando Jesus. Imitando pessoas que nos inspiram. Como Paulo dizia, né? Sede meus imitadores. Imite pessoas que te inspiram, que se parecem com Jesus. Aprendemos virtudes por imitação e por prática. E o Espírito Santo ele desenvolve essas virtudes no nosso coração durante a nossa caminhada com Deus. Terminando o verso 15. Que a paz de Cristo seja o juiz em vosso coração. E visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo. A gente usa esse trecho para falar que quando eu tenho paz, é porque a decisão está certa sobre alguma situação, né? Tipo assim, eu tenho que comprar um carro. Estou sentindo paz, eu tenho que comprar esse carro.
É o hábito do meu coração. Mas no texto, aqui no contexto, está falando que seja a paz de Cristo o juiz no seu coração entre você e o irmão. Tem nada a ver com o que a gente usa o texto. Porque a paz de Cristo é o juiz entre você e seu irmão. Diante de uma briga, por exemplo, a paz de Cristo é o juiz entre você e seu irmão. E sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem-se, aconselhem-se com toda sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais. Viver de maneira santa é estar em paz com meu irmão. Uma prova de santidade é você estar em paz com seu irmão. Verso 17, para terminar. E tudo o quanto fizerem, seja em palavras, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Para viver de maneira santa, nós precisamos fazer tudo em nome de Jesus. Tudo. Você fazer algo em nome de outra pessoa é como se fosse uma procuração. É você representar aquela pessoa. Tudo que nós fazemos, nós estamos representando Jesus naquilo que a gente está fazendo. Você está trabalhando, você está representando Jesus ali. Você está estudando, você está representando Jesus ali. Fazer algo em nome de alguém é representar aquela pessoa, seja por palavras, por pensamentos ou por ações. Santidade. Vou lembrar as chaves aqui para você guardar no seu coração. Para viver de maneira santa, precisamos desejar as coisas do céu mais do que as coisas da terra. Precisamos aspirar por Cristo. Precisamos mortificar a natureza humana, a natureza terrena. Precisamos nos revestir de Cristo. Precisamos contemplar o Senhor todos os dias, não só no domingo, todos os dias. Precisamos viver em paz com o nosso irmão. E precisamos fazer tudo em nome de Jesus. Não é difícil, irmãos, porque é por amor. Eu falo isso com jovens também. Tem um testemunho de Samuel que eu vou contar aqui. Você me empresta seu testemunho? Ele conta assim que quando ele era jovem, um dia ele bebeu demais. Chegou em casa de madrugada, muito tonto. E falou assim, vou para o meu quarto para meus pais nem verem que eu bebi. Foi, dormiu. No outro dia, ele acordou e sentou para tomar café. O pai dele se sentou perto dele. E ele não queria nem olhar para o pai dele, né? Pensou assim, vai me bater, vai me pôr de castigo. Estou ferrada agora. E aí ele fala que quando ele olhou para o pai dele estava chorando. Chorando. E aí o Samuel fala que aquilo para ele foi pior do que se ele tivesse levado uma surra. Ver o pai dele chorar, ter feito o pai dele chorar com o que ele tinha feito de errado. E aí ele falou com o pai dele, pai, eu te prometo que eu nunca mais vou fazer isso. Quem é pai e mãe que sabe? Quando um filho erra, você não deixa de amar. Você fica triste por ele errar. Você não quer que ele passe por aquilo. Deus nos olha assim. E a gente tem que olhar assim para ele. O nosso erro, o nosso pecado, ele agride o nosso Pai. Ele entristece o nosso Pai. Por isso que não existe santidade sem amor. Não existe. A gente não pode ficar preso à lista de regras. E eu sempre falo isso no ministério, no ONU. Não adianta a gente passar para os meninos uma lista de regras. Vocês não podem fazer isso, não podem fazer isso, não podem namorar. Não adianta. Se eles não amarem o Senhor, eles vão fazer isso escondido. Eles vão dar um jeito de fazer. Mas se eles amarem o Senhor... Ai, como eu peço a Deus que eles amem o Senhor. Que minhas filhas amem o Senhor mais do que eu amo. Mais do que eu amo. Tudo que eles fizerem vai ser por amor. E tudo que eles deixarem de fazer nesse mundo vai ser por amor. O amor é o elo. O amor é a razão. Acima de tudo, revistam-se do amor. Amem o Senhor acima de todas as coisas. É o primeiro mandamento. Se você cumprir o primeiro, o resto vem junto.